Dia. Eu abri a live, não sei o que aconteceu, que ela caiu, mas eu já estou de volta. Tudo bem, pessoal? Resolvi de última hora vir aqui conversar com vocês sobre o assunto que eu mais amo na vida, né? Juntamente com a pediatria integrativa e com a gastroenterologia, que é sobre suplementação. E hoje vai ser uma live rápida, prática e objetiva. Oi, Bruna. Oi, Amanda. O pessoal tá entrando aí. Uma live rápida, prática e objetiva pra gente falar dos 5 passos para uma suplementação de excelência, tá? Bom, oi, Fê. Ariane, tá todo mundo entrando aí. Eu não sei se todo mundo já se ligou que na segunda-feira as inscrições do curso de suplementação pediátrica na prática clínica edição avançada, as inscrições vão se abrir para quem é ex-aluno da pós. Gente, eu sou tão dessa, vocês me conhecem, né? Que eu não ia deixar meus ex-alunos na mão, muito menos os alunos da pós-graduação. Então, só para quem não sabe, quem é aluno da pós vai ter mais de... Aluno da pós e os ex-alunos, né, do curso anterior vão ter mais de R$1.000 de desconto, R$1.200 de desconto, 7% à vista, né? Vão ter preferência para comprar. São vagas limitadas com esse descontão, tá? Mas eu pensei em vocês, viu? E ótima pergunta. E aí depois, nos dias 19 e 20, ou seja, terça e quarta-feira, vocês vão ter 48 horas. Quem estiver na lista de espera vai comprar com R$500 de desconto, vai poder dividir em 12 vezes sem juros, vai ganhar mais 7% à vista. Ai, gente, eu falo que eu faço essas coisas, depois eu fico pensando, o pessoal da minha equipe briga comigo, fala, Natália, não é assim que faz essas coisas. Mas eu sou dessa, gente, eu quero sempre ficar dando desconto, ajudando, né? Todo mundo me pede. E para quem tiver na lista de espera, primeiro, eu vou dar, vai ter todas essas vantagens, né? Segundo, eu vou dar uma aula no Zoom, tá? Tete a tete, falando como é uma consulta de excelência, né? O que eu faço, como que eu faço com essa questão? Pede exame antes pro paciente, não pede, cobra o retorno, não cobra, na hora de passar a suplementação, né? Manda um áudio, vou contar tudo, até os scripts que minha secretária faz para os meus pacientes, formulário de satisfação que eu mando, tá? Como fazer mesmo, é uma aula conceito, como transformar a sua consulta em uma experiência de excelência, porque não adianta, gente, também só a gente aprender que é suplementar a dose do ferro, da vitamina D e do ômega e não fazer um negócio bacana no consultório, né, para poder as pessoas falarem para outras mães e também mudarem a vida delas. E além disso tudo, eu preparei um material didático que são lâminas educativas, tá? Maravilhosas, com as tabelas das vitaminas. Vão ser 15 lâminas de todas as vitaminas, para que vocês possam... Vou deixar aqui assim, ó. Essa aqui não é a verdadeira ainda não, tá, gente? Estamos acabando, tá ficando pronta. É surpresa, mas é só para vocês terem uma ideia, tá? Como que vocês vão receber isso em casa. Porque aí você tá lá na sua consulta e você fala, então, mãezinha, você tá vendo aqui, ó, a vitamina B3, que é a niacina, a gente vai encontrar ela em tal lugar. Seu filho come essas fontes, isso enriquece a sua consulta, isso te dá mais subsídios para poder você fazer a sua consulta, uma consulta de excelência. Então eu pensei em tudo isso, né? E a gente sabe que tudo isso não tem em nenhum outro curso, em nenhum outro lugar. E além de tudo, gente, do que eu tô falando, eu vou lembrando das coisas, sabe? Porque é tanta coisa que eu esqueço. Os alunos da pós-graduação, que eu já vi que tem vários alunos da pós-graduação aqui, ainda vão ter um grupo de WhatsApp exclusivo para ficar trocando dúvidas, trocando experiência, perguntando, trazendo caso clínico, né? Então, assim, gente, é quase uma mentoria, né? Vamos combinar. E assim, para quem também não sabe, o último curso a gente teve 400 alunos. Foi um sucesso absoluto. Só elogios, não sei quem tá aqui que fez o último curso, mas assim, foi sensacional. E esse ainda está melhor ainda, tá? Eu vou, enquanto o pessoal tá chegando aqui, mostrar, não sei se vocês viram, os 15 professores, o time de professores que está nesse curso, meu povo.
Olha aqui, vamos ver. Ó, temos a Adriana Marinho, especialista em genética, especialista em autismo, vai falar sobre os polimorfismos genéticos. Adriana Marinho, que vai falar sobre suplementação no autismo. O Bruno Zilber, que vai falar sobre parabiótico, probiótico, pós-biótico, tá? Tudo que a gente precisa usar aí para melhorar esse intestino dessa criança. A Camila Komatsu vai falar sobre suplementação na gestação. Então, isso é um diferencial desse curso, né? Que não teve no último, porque a gente precisa aprender a suplementar desde a barriga dessas mulheres. O Fabrício Assini vai falar sobre suplementação no TDAH. A Lislaine vai falar sobre ômega 3. Mariana Mundinho sobre as anemias, como identificar, como diferenciar. A Natália Marques vai falar sobre os sinais e sintomas nas deficiências e como que por um branco na unha do paciente a gente já tem que pensar, por exemplo, numa deficiência de zinco. A Lenita Salgado, maravilhosa, vai falar sobre detoxificação, tá? Que é um assunto muito importante e que as pessoas sabem muito pouco. Dr. Eric vai falar sobre cálcio, todo o metabolismo do cálcio, PTH, magnésio, K2MK7, onde entra tudo isso no metabolismo do cálcio. A Joyce vai falar sobre fitoterapia. Ju Nardelli vai trazer uma aula exclusiva sobre suplementação no prematuro, tá? Aula exclusivíssima. A Marane, maravilhosa farmacêutica, quem não assistiu a nossa live semana passada, mentira, foi no começo dessa semana, assistam, tá? Farmacêutica vai falar como suplementar, como confiar na farmácia de manipulação. Além disso, gente, peraí que eu vou voltar rapidinho aqui. Isso aí é outro diferencial do curso, tá? Eu convidei a Marane para ela ser uma consultora farmacêutica técnica de manipulação de suplementos do nosso curso, ou seja, ela vai me dar apoio durante o curso inteiro, vai responder todas as perguntas de vocês, né? Na confecção das aulas, ela também tá me ajudando, tipo, Nath, isso aqui tem artigo daquilo, na prática clínica isso fica melhor do que aquilo na manipulação. Então, assim, né? Uma coisa. A Silvia Campos vai falar sobre alergia, suplementação na alergia, aula sensacional. Ticiane Aragão vai dar 2 aulas, uma sobre alimentação, né, nutrição funcional na prática clínica pediátrica e a outra sobre suplementação na síndrome de Down, no T21. E a Vanessa vai falar sobre suplementação nas dislipidemias. Gente, pelo amor de Deus, o que é isso? Eu já quero que comece esse curso, eu já quero assistir todas essas aulas. Né, eu vou assistir 2 vezes, quando eles me mandarem e depois. E tem ainda a aula do Murilo Pereira, coitado, pulei ele ali. O Murilo Pereira só topou dar essa aula ao vivo pra gente. Não, Nath, eu dou aula pra você, mas só se for ao vivo, é melhor ainda, né? Então ele vai falar sobre o protocolo dos 6 R's da modulação intestinal, tá? Porque não adianta falar de suplementação sem falar de intestino. E aí, gente, agora que tá todo mundo aqui, eu queria começar essa live com uma frase, tá? Que é o seguinte: qualquer verdade passa por 3 estágios. Primeiro, ela é ridicularizada. Segundo, ela é violentamente combatida. E terceiro, ela é aceita como óbvia e evidente. E aí, eu tô falando sobre suplementação. Eu tô falando sobre os profissionais que, infelizmente, ainda não abriram a cachola, ainda não abriram os olhos e ainda não entenderam a real importância disso aqui que eu tô falando pra vocês hoje, tá? A gente sabe também que dentro da pediatria integrativa, dentro da área da suplementação, tem muita coisa errada, né? Tem muita gente prescrevendo tabela periódica para crianças muito pequenas, né? Que brinca, é tanto nutriente, parece uma tabela periódica. Tem gente copiando receita dos outros. Tem gente pegando aqueles manuaizinhos que farmácia de manipulação manda. Não sei o que é bom para imunidade, não sei o que é bom para constipação. E simplesmente reproduz. A gente sabe, tá? Que tem muita gente fazendo meleca por aí quando o assunto é suplementação. E a gente sabe que, infelizmente, isso muitas vezes, né, é interpretado com maus olhos e acaba fazendo com que outras pessoas que ainda não conhecem bem o assunto, né, tenham preconceito. Mas a gente também sabe, meus amores que estão aqui comigo, pediatras, né, e nutricionistas, que os pais já estão ligados. Tem muito pai aqui, eu já vi vários pacientes meus aqui, né? Os pais já estão ligados. E quem for paciente meu que tá aqui, se quiser mandar aqui no chat, né,
como é que foi a minha suplementação, o que o paciente... Eu vi a Denise aqui, como que o filho de vocês melhoraram depois da suplementação. Então, a gente sabe que os pais estão ligadíssimos, eles já estão querendo a suplementação. Eles chegam no consultório pedindo. Gente, é muito constrangedor para um profissional de saúde, para um pediatra atualizado que é, né? Que quer ter uma consulta bacana, que quer trabalhar no particular, por exemplo, não saber o básico, não saber prescrever um ferro, um zinco, uma lipossolúvel, um ômega e um probiótico. Então, assim, tem que saber suplementar hoje, gente, tá? Tem que saber, inclusive, para saber o que é errado e o que não dá certo, né? Então, é babado. E aí, antes de eu começar a falar dos 5 passos da suplementação, porque eu sou dessa, já passei 15 minutos falando e falei que a live tinha meia hora, Jesus amado, mas vocês me entendem, vocês estão gostando, porque tá cada vez mais aumentando o número de pessoas na live. Eu ia falar, gente, sobre dados, sobre gestação, mas não vou falar não, tá? Eu vou direto ao ponto. Mas eu trouxe aqui uma listinha das causas de tantas deficiências. Vai ter aula, Sara, só de suplementação na prematuridade, tá? Exclusividade do nosso curso, você não encontra em lugar nenhum. Aula de suplementação no sono, aula de suplementação de quem mora no exterior, aula de suplementação para a imunidade. Top, muito top. Ai, Jesus, me dá até ciricutico, já quero assistir tudo. Mas eu quero falar pra vocês as causas, tá? De tanta criança com deficiência nutricional. Então, Amanda, a introdução alimentar, quem vai abordar vai ser a Ticiane, quando ela fala de nutrição funcional na prática clínica. Então, ela fala, assim, sobre introdução alimentar. Claro que introdução alimentar cabe uma aula de 2 horas, né? Mas vai ter, sim, ela vai falar sobre como que faz. E ela vai falar também como que vocês orientam. Ai, gente, eu esqueci de mais um bônus. Jesus amado, que são os e-books. Tem 2 e-books, tá? Inclusive, um e-book é o da Ticiane Aragão, o qual ela dá receitas funcionais para vocês passar para os pais de como vocês... Calma, França, vou te responder do T21, tô ligada. De como vocês conseguem os nutrientes através da alimentação. Porque, gente, eu vou falar disso daqui a pouquinho. Eu tô aqui, bandeirinha levantada para alimentação. Eu não sou a louca que vai passar suplementação antes de passar uma alimentação, não, tá? Vocês sabem disso, tá? Então, ela vai falar sobre isso. E tem um e-book de doses, tá? Que quem tiver na lista de espera vai receber esse e-book de doses em casa, impresso. Ai, gente, por que eu faço isso? Imagina o trabalho que me dá, né? 400 alunos, eu tenho que mandar isso pro Brasil inteiro, de correio, ter que ir lá no correio botar, mas é porque eu amo vocês. E eu sou dessa, vocês sabem, né? E ainda vai ter... Gente, é isso, ó. Vai vindo bônus atrás de bônus. Eu vou esquecendo dos bônus, tantos bônus que é. Jesus amado. Ainda vai ter uma tabela de exames para vocês irem preenchendo ali na hora da consulta. Com o que cada coisa significa, o valor de referência ideal e qual é a interpretação do que tá ali. Então, vou dar um exemplo, né? O selênio. Então, o selênio tem que ser de tanto a tanto e tá tanto. O selênio é um nutriente que vai agir na tireoide, então é importante que esteja tanto. Então, assim, para facilitar mesmo a vida de vocês, tá? Voltando para responder ali a dúvida sobre T21, quem vai dar aula de T21 vai ser a Ticiane Aragão, tá? Ticiane Aragão tem uma vasta experiência em T21. Então, ela vai falar sobre a suplementação, vai dar uma introdução e depois ela vai falar da síndrome de Down, tá bom? Bom, voltando aqui, eu trouxe aqui uma lista das causas de tantas deficiências hoje, tá? Então, começamos pelas mães malnutridas. Então, eu sempre falo isso daqui, 70% das mulheres hoje em idade fértil tem deficiência de ferro, porque a gente menstrua todo mês, né? É pra menstruar todo mês, tudo bem que vai ter uma pessoa ou outra que usa algum tipo de método anticonceptivo que faz com que, anticontraceptivo que faz com que ela não menstrue, mas a maioria menstrua. Enfim, então, não é solicitado exames nutrológicos na gestação, gente. Terá modelo de receita. Vai ter, Sara, vai ter aula de suplementação da gestação, porque assim, ó, são 6 módulos, tá? Então, o primeiro módulo é a introdução, né? Vamos construir uma casa. Então, ali, o começo, tal, por que suplementar, doses, o panorama, né? Isso tudo que eu tô falando aqui, o tanto de criança que tem deficiente, enfim,
Tira dúvidas, a gente vai ter 6 aulas tira dúvidas, gente. Então, assim, vou pegar na mão de vocês, tá? E aí, no final, no último módulo, vai ser a prática clínica real oficial do consultório. Então, a gente vai ter, nem sei quantas aulas, mas vai ter aula da suplementação, da gestação, da lactação, de 0 a 6 meses, de 6 meses a 1 ano, de 1 ano a 2 anos, até a adolescência. Jesus amado, onde é que eu tava com a cabeça? Então, assim, vai ter aula de todas as fases da vida, tá? Prática com exemplos práticos. Mas é como eu falei, gente, pediatria integrativa, suplementação é algo individualizado. Vocês não vêm copiar o que eu vou passar pra todo mundo. Vocês têm que entender o rolê, inclusive é um dos passos que eu vou falar daqui a pouquinho. Vocês têm que entender o que cada nutriente traz, o que aquela criança traz e o que eu vou usar nela. Porque não é receita de bolo isso aqui, não. Infelizmente, pediatria integrativa e suplementação individualizada é diferente de tudo que a gente aprendeu na faculdade. Porque a gente aprende protocolo, certo? A gente aprende. O que a gente aprende da Sociedade Brasileira de Pediatria, que eu respeito muito, tá? Sou membro. Estou escrevendo um livro de pediatria integrativa, sou a editora-chefe do livro. Editora-chefe não, mas estou no grupo editorial do livro, né? Nós somos 5 editores do livro. E esse livro vai ter o selo da Sociedade de São Paulo de Pediatria. Então, não tô falando mal, só que eu tô falando assim, protocolos são feitos para uma população em geral. Quando eu faço um protocolo, eu não individualizo. E pela Sociedade Brasileira de Pediatria, o protocolo é usar vitamina D, ferro depois dos 6 meses e vitamina A em áreas endêmicas. Mas, gente, vamos lá, infelizmente, não vai dar conta de suprir as necessidades que as crianças estão apresentando. Se vocês aqui, a Raquel que tá aqui, maravilhosa, nutri, especialista em APLV, se ela pede exame laboratorial pelo menos uma vez no ano, que é o recomendado pela Sociedade Brasileira de Pediatria, ela sabe que as crianças estão com deficiências. Não sou eu que tô falando aqui não, né, Vitor? É o que a gente vê, né? E aí, compromete essa criança em várias questões, né? Mas vamos voltar aqui pro assunto da live, que eu falo pra caramba, senão a gente já vai pra outro assunto. Bom, então as mães estão mal nutridas, infelizmente, né, o erro começa aí. Hoje a gente tá melhorando isso, né, mas a gente tem muito obstetra que ainda não se atenta para essa necessidade, para essa importância de solicitar exames nutrológicos. Muitos não pedem porque também não têm esse conhecimento, não sabem da importância, né, e aí vou pedir para quê? Eu não sei avaliar, não sei tomar uma terapêutica, né, mediante o resultado, então não vou pedir. Mas, gente, a gestante, ela já engravida deficiente. E aí, eu tenho um ser humaninho e uma placenta. Não sei quem já viu uma placenta, gente. Deste tamanho, sugando sangue, né, dessa mulher, e sugando nutrientes. Eu preciso, gente, formar 2 rins, um fígado, um coração, né? Eu preciso engordar. É muito substrato, gente. Não é difícil de entender isso. Que a gestante precisa de muito mais nutriente do que uma cápsula de Ogestan Gold ou de Materna vai oferecer, tá? Não dá pra eu querer dar um polivitamínico pronto para uma gestante. Não vai suprir as necessidades dela. E aí a gente tem esse tanto de intercorrência gestacional que a gente tá vendo hoje. Restrição de crescimento intrauterino, prematuridade, pré-eclâmpsia. Pré-eclâmpsia, né? Todo mundo faz. Vamos fazer AS, vamos fazer carbonato de cálcio. Mas ninguém pensa no magnésio. O magnésio trabalha justamente com relaxamento, com musculatura, né? Vamos trabalhar o relaxamento dessas artérias, das veias, né? E aí, quando chega essa gestante lá, muitas vezes o que eles fazem? Vamos sulfatar, vamos dar sulfato de magnésio. Por que não deu antes, né? Então, começa por aí. Não solicita exames nutrológicos na gestação, não avalia os exames, avalia de maneira equivocada, acha que, né, é normal uma gestante ter anemia, é normal uma gestante ter cãibra, é normal uma gestante se sentir cansada, fadigada, tudo é normal, mas não é. Polivitamínicos prontos, alimentação inadequada, então a gente tá aí numa era de um uso de ultraprocessados daquele jeito, né? Disbiose e obesidade. Então, quando a gente fala de gestação, tô lá nos primórdios da deficiência, né? Da infância, tá tudo errado. E aí a gente vem com esses bebês que já nascem com baixos estoques. E aí eu tenho um clampeamento prematuro de cordão, que faz lá na frente, eu falo isso na minha aula, né, pra vocês, né? O quanto que
2 minutinhos de campeamento de cordão. Para quem é leigo aqui, o bebê nasce com cordão umbilical. Se vocês pedirem para o médico de vocês esperarem pelo menos 2 minutos para cortar o cordão, vocês não têm ideia do impacto que isso tem numa anemia futura do seu filho ou não, tá? Bebês que nascem prematuros, aí eles já são internados, aí eles usam antibiótico, aí eu já causo uma desbiose, aí eu já dou fórmula artificial, aí eu já causo uma PLV, e aí não absorve direito esses nutrientes, e aí, né, vocês já viram. Alergias alimentares, gente do céu, que negócio é esse? Mariana, que entrou aqui na live agora, que é nutricionista, fala pra mim o tanto de paciente com alergia alimentar que você não está tendo. É uma coisa, gente, tá demais, porque as crianças não estão dando conta de tantas toxinas externas no organismo delas, né? É o ar, é a água, é os nossos alimentos cheios de agrotóxico, essa mãe que já tinha uma desbiose, é um parto cesárea, então assim, é um monte de coisa, mas assim, é uma live inteira pra falar de alergia, né, gente? Aleitamento materno inexistente, ou então um tempo muito curto, não suplementa essa mãe, coitada da mãe, ela já engravida com uma deficiência de ferro, aí ela perde mais ferro ainda, né? E aí ninguém suplementa essa mulher. E aí ela tem aleitamento materno. E onde que tá indo a vitamina pra essa criança? Do peito, né? Aí, ó. Olha isso, gente. Fiz suplementação na gravidez com meu obstetra. E meu bebê que tinha restrição de crescimento saiu do percentil -10. Pois é, gente. É isso. Eu tenho uma colega obstetra que trabalha com suplementação já há mais de 5 anos. Ela falou assim, Nath, depois que eu comecei a suplementar minhas gestantes, ninguém teve restrição de crescimento intrauterino e prematuridade. Porque muitas vezes, gente, para esse bebê é melhor ele nascer do que ele continuar naquele ambiente ali com falta de nutrientes. Ele fala, não, deixa eu conseguir isso lá fora. É babado. Bom, uso indiscriminado de antibióticos, de corticoide, isso tudo tá acabando com o intestino das nossas crianças, gente. E eu, como gastropediatra, que sou das boas, botei um módulo nesse curso inteiro de gastropediatria. Eu vou dar aula de desbiose, eu vou dar aula de fisiologia do trato gastrointestinal, eu vou dar aula de coprológico funcional, eu vou dar aula de enzimas digestivas. Murilo Pereira vai dar aula ao vivo sobre os 6 R's da modulação intestinal. Então, assim, gente, cá entre nós, tá? Se você fosse comprar hoje um curso de modulação intestinal, né, ou disso tudo que eu tô falando, já seria o preço desse curso inteirinho, né? Presta atenção. E, ó, 1 ano de acesso. 1 ano é muita coisa. Dá pra você ver, rever, baixar slide, rever a aula, fazer anotação. Dá tempo de tudo isso. Bom, gente, mas vamos lá, né? Eu empolgo. Vamos lá falar dos 5 passos para uma suplementação de excelência. Se vocês tiverem perguntas, vão mandando aqui para mim, tá? E reforçando, né? O que eu realmente quero com a suplementação é que cada criança atinja a sua melhor versão, seu melhor potencial. Porque às vezes a gente tem uma criança, eu tenho uma filha vai fazer 1 ano mês que vem. E eu quero que ela atinja o seu melhor potencial. Se ela nasceu pra, sei lá, ser uma atriz, eu quero que ela, né, tenha capacidade metabólica, fisiológica para isso. Com todos os substratos, né, nutricionais que eu possa dar para ela em relação a isso, né? Bom, eu queria falar assim... Bom, eu vou começar falando, né? Se deixar, fica aqui 1 hora, vocês sabem. Só que eu falei que ia ser meia hora, mas não vai ser não, vai ser 40 minutos. Mas vamos lá. Primeiro passo, tá, gente? Pega caderninho aí, anota, aproveita a aula gratuita. Aproveita, por sinal, para entrar para a lista de espera, para você comprar o teu curso, pra você adquirir teu curso com desconto, com todos esses materiais, gente. Eu não sei se estava todo mundo aí, então eu mandei fazer 15 lâminas, eu mandei fazer e-book de doses, e-book de vitamina, tabela de exames, tá? Eu mandei fazer todo esse material que vocês vão receber em casa, quem tiver na lista de espera e comprar, tá? Pra poder melhorar ainda mais, né, a consulta de vocês, tá? Dá mais ainda, aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês o da saúde gastrointestinal. Cadê? Aqui, ó, ó, coisa linda, tá? Essa lâmina não é minha, tá? A minha tá quase pronta, mas é sucesso. Isso daí vocês não vão encontrar em nenhum outro lugar.
Então entra na lista de espera, que aí na terça e na quarta-feira vocês vão conseguir comprar e receber tudo isso em casa, tá bom? Além da minha aula ao vivo, tete a tete com vocês no Zoom, além de um monte de desconto e além de alguma coisa que eu tô esquecendo de bônus, que deve ter uns 389 bônus. Primeiro passo para suplementar de maneira excelente, né? Com excelência, é conhecer o seu paciente. Então, tá no link da bio, Gabi. Tá lá. Gabi, você é aluna da pós, amor. Você vai ter grupo exclusivo de discussão de casos clínicos. Eu selecionei 3 monitoras que já são pediatras especialistas em suplementação para poder ficar discutindo casos clínicos. Você não tá na pós, não? Então é outra Gabi. Gente, a pós tá maravilhosa. O que é isso? Vocês entrem, pelo amor de Deus, na próxima, né? Mas fica de olho aqui na gente, no NC, que é babado, é sucesso. Mas vamos lá. Vamos conhecer primeiro o nosso paciente. Então, para conhecer esse paciente, eu preciso saber, né? Como que foi a gestação dessa mãe? Porque muita gente vai perguntar na pós, no curso. Nath, como que eu suplemento uma criança de 6 meses? Eu não tenho exames, eu não sei quanto que eu dou. A chave vai estar na mãe, tá? Se você souber, você vai aprender como avaliar os exames da mãe, tá? Você vai saber o que passar para esse paciente. A gente não vai ficar furando criança antes de 1 ano sem necessidade, não, tá? Tem como se tornar especialista em suplementação? A Amanda tá perguntando. Amanda, hoje a gente não tem uma especialidade dentro da pediatria em suplementação, tá? O NC Instituto vai lançar, ano que vem, uma pós de nutrologia. E aí, a gente tem, sim, o título de nutrologia pediátrica, tá? E alguém perguntou aqui também, esse curso, ele vai ser certificado pelo MEC. Então, você vai receber um lindo diploma na sua casa, do MEC, tá? Te certificando que você, né, fez o curso. Você pode até falar que você é especialista em suplementação, mas não existe essa especialidade dentro da pediatria. Assim como ainda, mas estamos lutando para isso, não existe uma especialidade para pediatria integrativa. Mas, gente, eu juro que eu tô lutando com fervor e eu acredito que em pouco tempo vai ter isso daí, tá? Mas vamos lá. Primeiro, eu preciso saber da história gestacional desta mãe para eu pensar nas deficiências e possíveis deficiências desse paciente, tá? Segundo, quanto que esse paciente come? E aí eu preciso das minhas queridas, maravilhosas nutricionistas junto comigo para poder a gente levantar um recordatório alimentar e entender como que tá a alimentação desse paciente, tá? Porque se ele come muitos alimentos que tem cálcio, por exemplo, eu não vou botar cálcio na suplementação dele, tá? Se ele mora na praia, aqui em Salvador, que eu estou, nesse calor, né, de matar, tô aqui 28 graus, ar-condicionado ligado, eu vou passar uma dose menor de vitamina D para ele muitas vezes. Só que eu tenho que entender de polimorfismo genético. Eu, Natália Crispim, tenho um polimorfismo genético, porque eu já fiz o meu exame genético e eu comprovo isso com meus exames da vitamina D. Minha vitamina D não sobe. Eu tomo doses, assim, 10 mil por dia e fica 30, tá? Então, também a gente tem que saber dessas duas coisas e as duas coisas vocês vão aprender no curso, tá? Quanto que ele tem de ativo no metabolismo. Então, isso é muito importante você entender que nem todo exame vai te dar a informação real dele. Ai, meu Deus, Natália, você tá confundindo a minha cabeça. Calma, gente. Vou dar 2 exemplos, tá? Ferritina. Então, a ferritina é o estoque de ferro do nosso organismo. Quando eu peço uma ferritina com uma criança gripada, é uma ferritina real? Não. A ferritina, ela é um marcador, ela é uma proteína, ela é uma proteína de fase aguda. Então, ela vai me mostrar, quando ela tá aumentada, que aquele paciente está inflamado. Então, eu tenho que saber disso na hora de avaliar uma ferritina, tá? Outro exemplo, B12. A gente sabe hoje que os exames que a gente tem no Brasil, né, a B12 que a gente pede, ela vai avaliar as formas análogas da B12. Então, o que é uma forma análoga? É uma forma que tá ali passando, mas ela não está realmente dentro da célula. Para isso, eu precisaria pedir a holotranscobalamina 2, que vocês vão aprender no curso. Só que no Brasil a gente ainda não tem, tá? Laboratórios, tem um ou outro, tem que pedir particular e tudo mais, da holotranscobalamina 2. Até a Sociedade Brasileira de Pediatria, no último documento que eles soltaram sobre nutrologia,
eles falam, né, sobre suplementação de B12, falam sobre a holotranscobalamina 2, mas infelizmente não é uma realidade pra gente, tá? Então eu preciso saber quanto que está de ativo ali, tá? Gente, pra quem tá entrando agora, eu tô falando dos 5 passos e o primeiro passo é conhecendo o seu paciente, tá? Tem que saber dos polimorfismos genéticos possíveis que ele tem. Então, se você está acompanhando aquele paciente, você está vendo, por exemplo, que você está dando uma dose bacana de B12 e ouçam dose bacana de B12 não é a dose recomendada. Infelizmente, a dose hoje recomendada de B12 é de 2,5 microgramas, o que é muito pouco, tá? E muitas vezes não vai ser o suficiente para a gente subir a B12 desse paciente. Qual que é a recomendação de ingesta para aquele paciente? Então, vocês precisam... A gente não vai lembrar de todos os nutrientes, a recomendação de todos. Então, por isso que eu fiz um e-book, tá? Com todas as doses para você... Peraí, mãe, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Ah, tá, já sei. O selênio para ele eu vou passar 10 microgramas. É claro que eu, que trabalho há muito tempo com isso, gente... Já sei a maioria dos suplementos de cabeça, né? Mas para quem tá começando, não tem nenhum problema. Inclusive, né, vocês estão trabalhando com uma coisa séria, que é suplementação. E aí não tem nenhum problema de vocês pegarem o livrinho de vocês de doses e fazer. Ou fazer como eu, que eu vou ensinar na aula conceito, que eu vou dar para quem se matricular nas primeiras 48 horas, né? Eu deixo para fazer a suplementação depois, tá? Porque eu gosto de observar todo o paciente, que é o que a gente tá falando aqui, ver o que eu vou prescrever para ele e fazer essa prescrição com calma depois, tá? Ver quanto que ele vai precisar, né? E ver quanto que eu posso dar. Então, tem paciente que eu quero dar 40 miligramas de zinco, porque o zinco tá a 50, mas eu não posso dar, né? Tem paciente com anemias muito graves que eu vou querer dar 100 miligramas de ferro. Se a gente for pela orientação da Sociedade Brasileira de Pediatria, de 4 a 6 miligramas de ferro para tratamento. Mas, gente, eu pegar um bebê, né, minha filha, dar 60 miligramas de ferro para ela, o cocô vai ficar preto, ela vai ter constipação, ela pode vomitar, ela vai ficar com dor de estômago. Então, não dá, né? Então, eu vou ter que criar outras estratégias para poder melhorar essa anemia dela. E, principalmente, um ponto muito importante, quanto a família pode pagar na hora de suplementar. E aí são duas questões importantes de falar aqui. Tem gente que acha que suplementação é super cara. Gente, suplementação não é super cara. Porque se eu quiser individualizar meu paciente, dar pra ele tudo o que ele precisa, e se eu for fazer uma listinha da farmácia do que eu preciso dar de acordo com as necessidades dele, com certeza absoluta vai ficar mais caro. Então, se meu paciente precisa de vitamina D, aí eu vou lá e compro a vitamina D. Aí meu paciente precisa de vitamina A. A gente não tem boas vitaminas A na faculdade, na farmácia. Então, eu vou, né, mas enfim, aí ele precisa de zinco, aí eu vou lá dar o biozinco, zinco eu não sei o que lá, cheio de parabeno, cheio de açúcar, cheio de corante, cheio de tranqueira. Aí ele precisa de selênio, não tem selênio na farmácia. Então, assim, esqueçam isso de que suplementação é uma coisa cara. É claro que tem suplementos, nutrientes ou outro, como por exemplo, a coenzima Q10. Ela é cara, né? Mas aí eu vou ter que ver o que é prioridade para esse paciente nesse momento. Ah, não, prioridade é essa anemia. E vamos parar de achar que a anemia por deficiência de ferro a gente trata só com ferro, tá? O Gabriel de Carvalho, maravilhoso, professor, nutricionista, professor da nutrição funcional, ele fala, nem só de ferro vive o M. A gente precisa de B6, a gente precisa de B1, a gente precisa de B2, a gente precisa de vitamina A, a gente precisa de vitamina C, tá? Precisa de zinco, a gente precisa de cobre. Gente, o cobre é muito importante no metabolismo do ferro. É ele que abre a portinha pro ferro entrar, né? Então, assim, a gente precisa entender sobre tudo isso e já puxando o gancho para o segundo passo. Então, vou só repetir o primeiro passo para a suplementação de excelência, é conhecer o seu paciente. Então assim, ó, só para finalizar o passo 1. O paciente entrou na sala, você já vai observando, gente. Você já olha o cabelo, aquele cabelinho ralo, né? Aquele cabelinho que a mãe parece que não consegue nem pentear direito. Deficiência nutricional. Você olha a unha toda cheia de tracinho branco, deficiência nutricional. Você olha a pele, você olha aquela assadura que não melhora, zinco. Você olha aquela queilite. Inclusive, eu fiz questão de colocar a aula de sinais e sintomas de deficiências de vitaminas nesse curso, para que vocês tenham uma tabela, tá? De todas as deficiências, de todos os sintomas. Então, ressecamento de olho, deficiência de vitamina A, deficiência de luteína. Tudo bem que não vai ter luteína nesse curso, tá? Mas enfim.
Pele muito xerótica, deficiência de zinco, deficiência de vitamina C, quelite angular. Então, assim, vocês vão ter uma lista para você bater o olho na consulta e, às vezes, sem exame, você já sabe o que aquele paciente precisa, tá? E outra coisa, né? Essa família vegetariana, como que é a alimentação dessa criança, como é que é o intestino dessa criança, né? Dandara, a duração são 6 meses, tá? É um módulo por mês, é bem rapidinho, tá? Rápido, prático, eficiente, e vocês vão sair suplementando de maneira adequada, correta, segura e eficaz, eu garanto, tá? E aí vocês têm acesso por 1 ano, tá bom? Passo número 2, entenda sobre metabolismo e bioquímica. Onde que esse nutriente age, como eles interagem entre si. Então, por exemplo, fica todo mundo achando que B9, né, que o folato, ácido fólico, ele que vai salvar o fechamento do tubo neural na gestante. Mas, gente, B9 não é nada sem B12. Sabe B1 e B2 do Bananas de Pijama? É vitamina B12 e B9. Eu preciso das duas. Eu preciso de uma para segurar a outra dentro da célula, tá? Se eu tiver um paciente com deficiência importante de B12 e deficiência importante de ferro, tá? Eu não posso dar uma dose alta de B12 para ele e esquecer do ferro. Porque sabe o que vai acontecer? Essa B12 vai entrar lá na medula, tá? Na produção de novas células. Vai começar uma produção de novas células, vai gastar mais ainda ferro dessa criança. E esse ferro vai despencar mais ainda e essa criança vai ter todos os sintomas da deficiência de ferro, da anemia, enfim, tá? Então eu preciso saber tudo isso. E assim, gente, tem informações no meu curso que vocês só vão saber lá, porque é muita experiência. São mais de 6 anos estudando suplementação. São mais de 30 cursos que eu fiz na área, entendeu? Tô escrevendo meu livro já de suplementação. Então, não adianta vocês acharem, não vou fazer o curso, não, porque depois eu pego um livro aí. Primeiro que não existe livro de suplementação pediátrica, tá? E segundo, que são detalhes de prática clínica, de atendimento de pacientes, né? Do dia a dia, que não adianta vocês quererem achar outro lugar. Bom, entender, então, terceiro passo. Falamos primeiro passo, segundo passo, terceiro passo. Entenda o mínimo sobre questões gastrointestinais do seu paciente, tá? Inclusive, eu vi que a minha chefinha da gastro tá aqui, a Ju, não sei se ela saiu. Ju, se você estiver aí, fala, oi. Eu comecei a gostar de suplementação na minha residência de gastro, porque eu pegava um monte de paciente com doença inflamatória intestinal, sangrando, né, com aquele intestino daquele jeito e realmente com exames, né, anemia, B12 a gente quase não pedia, mas assim, né, e eu via que eram pacientes com questões comportamentais importantes, porque hoje a gente já sabe desse eixo cérebro-intestino, dessa questão, né, que o intestino comanda totalmente o nosso cérebro, o nosso comportamento. E aí foi daí que eu comecei a estudar. E aí não adianta eu saber fazer uma suplementação linda, maravilhosa, né? Se eu não souber, se eu não entender um pouco de intestino, né? Porque senão não vai absorver e eu vou estar jogando dinheiro fora, tá? Então, o passo 3 para a suplementação é entender um pouco de intestino, certo? Passo número 4 para essa suplementação de excelência. Saiba, além do que, como manipular. Então, isso é outra coisa, gente, que a gente não acha nos livros, tá? É num curso como esse que você vai encontrar. Por quê? Porque, recentemente, né, eu peguei uma paciente, tá? Eu adoro contar historinha, porque aí vocês super guardam, né? Eu peguei uma gestante, tá? Pediatra, ex-aluna de um curso meu de suplementação, inclusive marcou comigo para suplementar na gestação, né? Porque sabia do meu conhecimento na área. E ela, né, foi numa nutricionista maravilhosa, que parece que tinha um conhecimento bacana das doses, das recomendações. Só que ela pegou todos os nutrientes, né, que aquela gestante precisava, e que a gente sabe que não é pouco da gestante. E ela botou num só item, tá? Num só potinho, vamos dizer assim. E aí, deu mais de 10 cápsulas para essa gestante tomar de uma só vez. E ela não conseguiu tomar, tá? Ela falou que Natália tomava 2, às vezes depois tomava mais 2, mas mesmo assim, 4 não era nem metade da dose recomendada, né? E ela tinha deficiências muito importantes, como a B12,
que a gente pode fazer em gota. Gente, uma gota de B12 cabe 500 microgramas da B12. É muita coisa, tá? Pra vocês terem ideia, a dose recomendada para criança é 2,5 microgramas. Uma gota cabe 500. Então, pra que eu vou colocar numa cápsula algo que tá muito ruim nessa gestante e que é muito importante para mielinização, né, fechamento do tubo neural do bebê dela? Para que eu vou botar numa cápsula? É porque provavelmente essa profissional, né, não sabia que ela podia colocar em gotas, né? O cálcio quelado, o magnésio quelado, essa gestante tinha muita cãibra. Gestante com cãibra, a gente precisa usar magnésio. O magnésio na gestante, ele vai lá pro chão, ele cai mesmo. Se você pedir exame de sangue, é 1,6 de magnésio que você acha, 1,5 de magnésio, né? Eu brinco que eu não tive uma cãibra na minha gestação, porque eu suplementava magnésio real, oficial, assim, sabe? Aquela dose top. Então, assim, o magnésio e o cálcio, eu tenho que colocar em sachê, gente. Porque senão fica 9 cápsulas só de magnésio e cálcio. E aí você imagina, eu já tava tomando 12, não dá. Então vocês precisam saber esses comos, esses pulos do gato na hora de manipular. Vou manipular as lipossolúveis, a vitamina A, a vitamina D, para um paciente lá de Curitiba no óleo de coco. O óleo de coco é maravilhoso, antifúngico, anti-inflamatório e tudo mais, um gostinho bacana para criança. Mas se ela mora em Curitiba, gente, vai ficar duro. Vai virar uma pedra o óleo de coco. Então não vale a pena, tá? Não dá certo. Então, vamos manipular no TCM, no azeite de oliva, né? Enfim. Então, por isso que eu chamei uma farmacêutica e especialista em suplementação, né? Em manipulação, para estar com a gente o curso inteiro, dando todos esses pulos do gato. Para vocês terem ideia, vai ter uma aula sobre ferro transdérmico, sobre o uso do ferro tópico, que a gente já está estudando, já está baixando artigo, já está fazendo testes, né? E foi bem legal, né, ter a Marane, porque assim, Marane, faz aí um teste do magnésio em pó pra gente ver o gosto. Fez o teste. Tranquilo, Nath, dá pra tomar. Marane, coloca aí um aroma de uva natural pra gente ver se dá pra fazer um suco de uva pra criança. Dá pra fazer. E a Marane, gente, não tem nenhum conflito de interesse com nenhuma farmácia, tá? Ela não é de nenhuma grande farmácia. Ela é consultora de várias farmácias. Isso é bem importante também. Enfim. E o quinto passo, tá? De uma suplementação de excelência é como confiar numa farmácia de manipulação. Porque se eu tô dando um curso, né, falando, sugerindo pra tia Dani, pra Dani, né, suplementar de maneira adequada, eu preciso falar pra ela como que ela vai confiar naquela farmácia de manipulação. Ai, Natália, tá tendo muitos casos de intoxicação por vitamina D, que foi feita errada em farmácia e tudo mais. A gente vai ter uma aula sobre isso, tá? No curso. Mas não é porque tá tendo caso de intoxicação de vitamina D que nenhuma farmácia presta, que nada é bom. Eu, graças a Deus, tá? Com mais de 3 mil pacientes atendidos, eu nunca tive nenhum problema com nenhum paciente meu em relação à suplementação. Fez intoxicação, não tive. E não tem problema, no curso você vai aprender a suplementar com suplementos da farmácia também, tá? Então, eu tô lá no interior de Rondônia, não tem uma farmácia boa. Tudo bem que hoje a gente tem farmácias que entregam no Brasil inteiro, mas enfim. Quero dar o melhor ferro de farmácia. Qual que é o melhor ferro de farmácia? Qual que é a melhor vitamina D de farmácia? Tá? Qual que é o melhor probiótico de farmácia? Então, isso tudo a gente vai ensinar pra vocês, tá? Bom, então esses são 5 passos para uma suplementação de excelência. Eu vou repetir para vocês anotarem aí. Então, conheça seu paciente, entrou na sala, já vai vendo tudo, já vai reparando tudo, né? Entenda qual contexto que ele está inserido. Lembrem-se que a primeira aula do curso, ela chama suplementação pediátrica com cereja do bolo. Gente, eu vou repetir o que eu falei lá no começo da live, tinha um monte de gente que não estava aqui. Eu não estou aqui defendendo tuchar vitamina em criança. Eu, né, eu tô escrevendo um livro de pediatria integrativa, eu tô fazendo um mapa de evidências, né, com a OMS, com a Organização Mundial de Saúde,
com todos os artigos, né, meta-análise e revisão sistemática sobre pediatria integrativa. Eu sou coordenadora de uma pós-graduação de pediatria integrativa. Quem tá aqui, já passou em consulta comigo, sabe que eu vou olhar para corpo, mente e espírito de uma criança, tá? Então, eu não estou aqui defendendo tacar a vitamina em criança, tá? A gente tem que olhar para gestação, a gente tem que olhar para nutrição, a gente tem que olhar para parentalidade consciente, positiva, construtiva, né? A gente tem que olhar para a parte de emocional, de traumas, né? E tudo mais. Mas, infelizmente, a gente tem que dar comida para essas crianças, de preferência orgânica, né? Enfim, mas infelizmente não está sendo suficiente em muitos casos, na maioria dos casos, e aí a gente vai precisar suplementar e que seja de maneira adequada, segura e eficaz, né? Número 2, entenda o metabolismo e a bioquímica, então eu preciso entender como que age todos esses nutrientes. Número 3, entenda o mínimo sobre as questões gastrointestinais dos seus pacientes. Número 4, saiba além do que, como suplementar. E número 5, saiba como confiar em uma farmácia de manipulação, tá? Então, pra mim, eu poderia listar 20 passos, mas eu acho que esses são 5 bem importantes aí pra você saber suplementar de maneira segura, eficaz, né? E esse curso tá aqui pra isso, certo? Eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender, né? Eu tive muita dificuldade na hora de precificar esse curso, gente, porque são 200 horas de curso, são mais de 100 horas de aula, são mais de 15 convidados, é um ano de acesso, tá? Então, assim, se você, né, dividir o valor do curso por 12, dá menos de R$400 por mês, 400. Então, assim, é um investimento que vale a pena, tá? O retorno que vocês vão ter no consultório de vocês, né, na região de vocês, e a segurança no coração de vocês também, de estar fazendo a coisa certa da maneira certa, com certeza vale, tá? Então, eu tô esperando vocês, entrem agora, não deixa pra depois, gente, acabou a live aqui, vai lá, clica no link da bio, coloca teu nome na lista de espera, vem pro nosso grupo de WhatsApp, porque é lá que vai ter o link, tá? Para vocês terem todos os descontos, a aula bônus, todo o material que vocês vão receber em casa, lindo, maravilhoso, as lâminas, né? Então, eu tô esperando vocês nesse curso, que já é um sucesso, tá? Quero agradecer todo mundo que ficou aqui comigo. Quero ver se tem dúvidas, às vezes eu vou falando aqui, não vejo dúvidas. Se alguém mandou alguma dúvida e eu não vi, pode mandar aqui de novo que eu respondo, tá? Quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa bem tranquila, bem disponível, bem aberta. Tá com dúvida, meu Deus, esse curso é pra mim, não é? Me chama lá no direct. Vou até responder uma dúvida de uma aluna do começo da live, né? Ela perguntou, eu fiz o anterior, será que eu faço esse? Faz, porque o anterior, ele foi... A gente teve mais ou menos 40 horas de aula, agora a gente vai ter 200. Então, não tinha suplementação no autismo, nem no T21, nem no TEA, nem fitoterapia, nem uso de tinturas, suplementação nas dislipidemias, suplementação para imunidade, suplementação no exterior, suplementação no sono, então tem muita coisa. Qual a sua pós de pediatria integrativa? Regiane, é a do NC Instituto, tá? Coloca aqui no Instagram, NC Instituto. A turma já fechou, né? A gente já tá indo pro 3º módulo. Maravilhosa, sensacional, mais de 100 alunos, tá topíssima. E vai ter uma próxima turma ano que vem. Thaisa, para quem fizer a pós, compensa fazer o curso também? Tem conteúdo de suplementação na pós, gente. Só que assim, o conteúdo de suplementação na pós são 12 horas de aula, que é um módulo, né? O curso é muito mais aprofundado, né? Vocês vão ter um domínio muito maior, certo? Então, eu acho que sim, eu recomendo fazer os dois, tá? Porque... após, você vai aprender tudo, você vai aprender sobre homeopatia, você vai aprender sobre medicina tradicional chinesa, Ayurveda, constelação familiar, né, desenvolvimento infantil, osteopatia, nutrição, suplementação na gestação, tô tentando lembrar os módulos aqui, tá? Mas tem muita coisa na pós, ozonioterapia, tem muita coisa. E a suplementação, você vai se aprofundar realmente, né, sair ali capacitado para fazer suplementação de maneira segura e eficaz aí, tá bom? Gente, deixa eu liberar vocês, muito obrigada, tá? Essa semana tem mais live,
Eu não lembro que dia, mas fiquem de olho aqui que a gente anuncia. Tô esperando vocês no grupo da lista de espera. Vou sair daqui, quero ver se vocês vão pra lá, tá bom? Beijo e tchau!